Filter. Ok. Salve, salve! Estamos aqui, eu e Guilherme Machado. Eu, Sérgio Alpendre, né? E Guilherme Machado. Machado, Guilherme Machado é ótimo, hein, Guilherme? Guilherme Machado para o Getsu número 4 e o primeiro de 2025. Que maravilha! Olha só, a gente que começou ali um pouco antes das enchentes, né? De Pois é. maio. Ano Tivemos. eventuoso 2024. Foi um. Nossa, 2024 foi um ano bem difícil, Foi, foi principalmente algo. para nós aqui no Sul, Né? mas esperamos que no 2025 seja um ano melhor, e que não tenha tantos obstáculos e a gente possa gravar mais também, né? Sim, com certeza. E para esse aqui, a gente vai falar, a gente não preparou muita coisa, né, Guilherme? Embora a gente seja muito fã dele, muito fã do diretor, adoramos o filme. E vamos falar sobre o Jurado número 2, um dos filmes do ano passado. A gente deve fazer ainda um programa sobre o ano que se passou, o ano que acabou, né? Uma retrospectiva do ano que acabou. Mas a gente precisa falar um pouquinho mais desse filme que tem levantado muitas questões por aí da cinefilia, né? Aquela Uhum. velha coisa de bater no Clint como se ele Uhum. fosse um cineasta elogiado injustamente, né? Ainda que eu notei que Ah, esse não sofreu tanto quanto outros filmes como Richard Jewell, como American Sniper, mesmo na época do Menina de Ouro, que sofreu o Menina de ah. Ouro. Não, e de E 10 anos assim, pra cá, escancarou, né? Assim, uma é, parcela de gente que mas vai, nem é, que vai nem muito é contra, tanto, faz boicote a ver os filmes, inclusive. nem é de tão pouco para cá, viu? Porque eu Ah, lembro que quando eu vi o Pontes de Madison uhum. e meus amigos da época eram menos cinéfilos que eu, mas eram cinéfilos. Uhum. Eu estava já num grau de Uhum. cinefilia maior que o deles. Eu comecei depois que eles, mas eu segui adiante. Uhum. E meus amigos, principalmente os amigos da faculdade, eu não estava mais na faculdade, mas eu continuava os encontrando. E eles falavam que era filme de menina. Eu nunca entendi isso. Ah, Filme de menina. bizarro essa Eu acho que definição em falou geral. Ah, filme de menina ou filme de menino, está num estágio muito atrasado de cinefilia, ah, né, e crítica. Então, eu acho que o Clint, acho que desde o Oscar para os Imperdoáveis, ele tem sofrido uma série de, né, de visões preconceituosas da obra dele e tal. E isso, alguns filmes sofrem mais, outros menos. Teve gente que falou que. O jurado, vamos ficar no jurado número 2, né? Teve uhum. gente que acusou de roteiro inverossímil, eu respondi a esses Aí, no ainda texto esse da papo de roteiro Folha. inverossímil, né? Teve gente que falou em Interminável. Ah, telefilme, que é telefilme. Imagina um ah. telefilme com aquelas profundidades de campo. Imagina isso, com aqueles cortes. Eu queria ver um telefilme assim toda E semana. um Eu ia conceito adorar ver defasado de telefilme, telefilmes. né? Assim, quase nem tem mais telefilme, ainda É, mais com o tamanho que os streamings tomaram. Realmente, tem filme que sai só pro streaming, mas é, não é a mesma coisa do que era telefilme. não Nem é, eu não considero é que faz mais diferente. sentido, Não assim. existe mais É, telefilme, pois é. Eu exato, acho que não, a não tem lógica HBO, né, nenhuma. ou HBO, ela Aham. rompeu com esse conceito um pouco de telefilme também. Porque a HBO Não. não é TV, é HBO, né? Eles tinham aquele Uhum. slogan, né? E eles tinham uns telefilmes mais críticos, tal. Ainda era telefilme, porque era o formatinho para TV de tubo da época, 4x3, mas tinha uns temas mais, uma preocupação cinematográfica e tal. E agora com o streaming não faz mais sentido. Por pior que seja o streaming, por mais enlatado que seja a Netflix, aliás, eu escrevi recentemente que a Netflix ela é pior para um autor, para alguém com ambições autorais, do que o pior dos estúdios dos Estados Unidos clássica, da Hollywood clássica. Pior que a Porque parece que ela Disney. cerceia mais, né? Ela é aquela coisa mais uniformizada, a Uhum. Netflix. Eu nunca vi um estúdio clássico americano tão uniformizado quanto a Netflix. Ainda assim, o do Clint Eastwood é o Warner, era para estrear no Uhum. cinema, que esse CEO da Warner é um xarope, né? Um cara que não entende nada de nada.
de cinema. E a Warner decidiu deixar pro streaming um dos melhores filmes que eles fizeram em É, muito tempo, né? fácil um dos melhores filmes do ano e realmente em muito tempo da Warner. É. Você viu uma vez, Guilherme? Conseguiu Eu vi, rever? infelizmente eu vi uma vez, por enquanto. Mas pelo menos, assim, é um filme que saiu faz muito pouco tempo. Eu vi o quê? Faz 2 semanas atrás. Ah, quero rever. Sim. Não consegui rever pro episódio, mas acho que ainda tá suficientemente fresco na memória. Que é incrível, né? Na revisão eu percebi. É claro, eu acho que Uhum, já dá para sacar muita coisa principal dele, dá para sacar na uhum, primeira vez. Mas na revisão eu percebi alguns detalhes, assim, e como o filme tem uma estrutura muito redonda, né? Que é algo uhum, que já dá para perceber na primeira visão, mas você confirma. Você vai ver para confirmar ou não, né? Mas nesse caso confirma que ele é muito bem uhum, estruturado, aquela coisa da estátua da justiça com os olhos vendados, a uhum. esposa entrando no quarto da O criança com primeiro os olhos plano. vendados, Uhum, a esposa apaga a luz enquanto ele está querendo arrumar a louça ali. Tem muita coisa de se cegar, né? uhum, De cegar na reunião do júri eles cegos a outras possibilidades, né? Eles estão naquela possibilidade, o cara é o assassino, o cara matou porque ele era violento, e estão cegos a todas as outras possibilidades. Enfim, tem muita coisa de olhos vendados e muita coisa uhum, de o que é verdade, né? O que é a verdade? Né? Eu acho uhum. muito forte esse filme, muito mais rico do que as pessoas entenderam, né? Do que as pessoas viram. Não sei, o que que você E tenha. o que é verdade e o que é justiça também. Eu acho que É, o Clint, para mim, eu acho um dos maiores cineastas até de todos os tempos em quanto ele constantemente persegue certos temas morais, sem ser um cineasta moralista. E eu acho que esse filme não é o único, não é, mas é um filme que faz isso de uma das maneiras mais frontais, assim, pelo menos recentemente, do que ele fez. Porque não é um filme de respostas fáceis. Realmente é um filme para rever, então eu já tô curioso para tentar rever ele em breve. E é um filme que, em muitos casos, ele se nega a dar soluções, né? Para os próprios problemas que ele levanta, o que não é uma fuga deles, eu acho até um engrandecimento e também um respeito com quem está assistindo o filme para preencher o que seriam essas soluções por si só, assim. Embora eu acho que o final não é tão aberto quanto algumas pessoas falam, o final é um pouco. O final deixa certas dúvidas. Para mim, talvez nem tanto, mas entendo talvez seja ter achado que o final ainda possa mas ter é alguma corajoso de ambiguidade. todo modo terminar daquele jeito, né? Com certeza, com certeza. E eu acho que é um filme que não é inseguro, é extremamente, pelo contrário, é extremamente seguro a ponto de conseguir deixar na mão de quem tá vendo certas coisas, como o próprio final, assim, ali ela aparecendo na porta da casa dele e, enfim, muita gente, qual é o desfecho a partir disso, assim. Para mim, eu não sei se a gente deveria falar sobre isso, né? Bem, na verdade, eu Podemos. não sei até que ponto a gente Ah, ué, deveria falar sobre isso, mas... já avisamos aqui, Uhum. a gente, quem vai ver o vídeo, eu posso avisar também depois na descrição. Quem ver o vídeo vai ver spoiler, não tem jeito. Quem vier, aí não tem jeito, né? Se não quer spoiler, deixa pra ver depois, tal. É Mas pode verdade. falar, fica à vontade. Não, mas é isso, assim, embora eu vi o filme e pra mim particularmente não resta tanta dúvida de por que que ela tá na porta dele no fim do filme e que, Ah, não, enfim, isso não. reabrir o processo, O uma que nova vai intimação, acontecer pode ter exatamente. dúvida. Exatamente, o resultado desse processo e quanto as coisas vão vir a cabo não vem ao ponto. E o bonito é que é quase como termina o filme e vai recomeçar tudo que a gente viu no filme. Então, o filme foi um preparativo para a gente montar na nossa cabeça o que seria esse segundo processo, quantas pessoas vão acreditar nas provas também circunstanciais que ela tem no fim do filme, porque ela tem ali a lista dele do carro dele que foi no mecânico, né? Enfim,
monta virtualmente quase um filme espelho que aconteceria todo depois, assim, de um processo muito parecido, É, com um protagonista em termos de visão pública, que é uma coisa que o filme se importa muito, como as pessoas são percebidas socialmente, embora ele seja um ex-alcoólatra, muito mais gostável, muito mais apoiável por grandes segmentos da sociedade, assim. Então fica aquela coisa, tá, ela vai abrir o processo, mas vai sair justiça disso? A justiça vai ser feita? Vai, enfim, vai funcionar essa nova abertura? E isso realmente eu concordo que é muito corajoso. e aquela coisa que o Clint, porque não é tão simples, né? Porque qualquer pessoa, eu não sei direito como é que é a lei, mas eu imagino que seja o que aconteceu agora com o. Não, pior, seria menos do que aconteceu com o Garro, né? Agora o jogador do Corinthians, que atropelou uma pessoa e matou. No Uhum. caso do filme O Jurado número 2, ele não estava alcoolizado, Uhum. só que ele tinha um histórico. E esse histórico podia fazer com que se corresse injustiça contra ele. E ele tava no Ao bar. Ele mesmo tá saindo é, de um bar. Estava saindo de um bar Ah, em que ele não uhum. bebeu, né? Ah, Em tese, né? Aí que tá também, a gente tem a verdade dele, né? A gente tem o flashback exatamente. dele. Esse é um filme Exatamente. rashomônico, de fato, do Ah, Clint, né? Porque ele adora Rashomon, já falou várias vezes, adora Consciências Mortas, do uhum. William Wellman. Mas esse, até certo ponto, ele é Rashomon, porque ele tem aquelas visões Muito. diferentes de conforme quem conta. E na Uhum. visão dele, ele não bebeu. Mas a gente não tem uma outra visão se ele Não, bebeu ou não. Então, tem isso se todas estende, essas. né? Ah, isso É, se estende para, por exemplo, ele não vai. sabia até o que dá a entender quando tá assistindo o filme é que ele não sabia do processo até ele estar ali no primeiro dia no banco de júri e saber que era a pessoa que ele descobrir que atropelou a mulher. Segundo o Será? filme. Não, Segundo o filme, mas assim, eu também acho que sim, se entende dessa maneira vendo o eu filme, acho que é o mais mas provável, né? Não lembro se tem algum sinal de que ele já soubesse. Claro, quando eles vão para a reunião do júri, aí ele já sabe, aí ele já uhum, tem claro. certeza que ele quer defender, porque ele sabe que o cara não matou. Ele Ah, sabe que o cara é inocente. Então ele quer defender. E aí uhum, já sai do 12 Homens e uma Sentença também. Porque o uhum, filme começa como um 12 Homens e uma Sentença ali na totalmente. reunião do júri, mas se ele já sabe que foi ele, é outra história, né? Ele não está Uhum, defendendo por causa do benefício da dúvida, para inverter a coisa do júri, né? uhum, O júri não quer absolver pelo benefício da dúvida. O júri quer condenar pelo benefício da dúvida. uhum, Quer dizer, é bizarro, não teve nenhuma prova de que ele não era o assassino. Olha o ah, viés tortuoso que ele uhum, mostra nesse filme, né? Então, assim, não percebi não percebeu um incrível humanismo por uhum, trás dessa ideia de. E claro, falo, é óbvio que eu não estou esquecendo o trabalho do roteirista, mas o Clint Eastwood é o tipo do diretor que ele trabalha o roteiro do jeito que ele quer e ele não vai filmar um roteiro que o desagrade, não vai, então. Ele aproveitou todas essas nuances, né, que tem no roteiro e intensificou essas nuances. Então, quer dizer, intensificar as nuances parece que também é uma coisa, né, contraditória, uhum, mas ele consegue transformar essas nuances em coisas muito impressionáveis, assim. A gente fica, uhum. caramba, a gente não esquece essas nuances, né? Eu acho que isso é E eu acho sensacional. que tem muitos ecos, assim, nesse processo que tu falou. Pô, ele realmente ele nos mostra ali, no início do filme, sem sombra de dúvida, quer dizer, sem sombra de dúvida, a partir do ponto de vista do personagem, mas o personagem não teria por que se culpar em vão perante nós, que o réu é inocente, né, já, antes de começar qualquer deliberação do júri. E a partir disso fica, eu vejo muito como um comentário geral, assim. Realmente, você está falando de presunção da inocência, é o que a gente mais tem visto. Há muito tempo a presunção da inocência ser jogada pela janela, assim. E isso vai tanto para os tribunais ali que ele mostra no filme, os tribunais realmente de direito, quanto o tribunal de redes sociais, por exemplo. Então, Sim.
tem um comentário sobre essa pressa de esperar a culpa de alguém que é acusado. E claro, de tu, de certa forma, ter um certo sentimento de torcida para que certos tipos de pessoas sejam culpados de certas coisas, assim. Ah, eu acho que Exato. isso é forte no filme, e aí ele dá, de certa forma, o pulo do gato no Lumet, e não necessariamente comparando a melhor ou pior que o filme do Lumet, mas ele revisita e revisita com outro viés, não é só uma reutilização do dispositivo do Doze Homens do Lumet ou do Friedkin, que seja, mas através de já é totalmente diferente. Ele até espelha, tem até alguns diálogos ali no início que são muito próximos, eu achei, e acho até que provavelmente de uma maneira intencional. Eu suponho que alguns diálogos são muito parecidos com os diálogos do júri e do Lumet, especialmente Sim, naquela primeira deliberação. fala do Henry Mas Fonda, né? exatamente, mas é automaticamente muito diferente. É sobre algo diferente. A gente sabe quem é culpado, quem não é culpado, quem é inocente, quem não é inocente. O que no filme do Lumet a gente nunca sabe. No Lumet é sobre justamente, não importa a gente saber a história do réu em si, e sim sobre o quanto pode condenar uma pessoa por fatos inconclusivos ou não. E quanto também sobre quanto as pessoas podem ter muita certeza de algo que, obviamente, elas não têm certeza, porque elas não sabem a verdade. Então, quando as pessoas podem ter muita convicção sobre algo que elas não deveriam ter certeza. E o cliente e o roteirista, como se pega esse dispositivo e dá uma virada nele com a gente já sabendo de cara, e aí se torna ainda mais sobre essa observação, eu acho, dessa convicção exagerada, e uma convicção também eu acho um comentário que extrapola o meio jurídico ali do filme, sobre hoje é como todo mundo tem convicção de muita coisa, através de poucas informações, através de, às vezes, de fofoca ou de coisas assim, e foge extremamente, realmente o universo já saiu comparando com o filme do Lumet, e é super justo, mas eu acho legal que ele extrapola bastante É. esse dispositivo. Eu também fiz uma comparação com o Lang, né? Uhum, E eu, claro, sempre tive muita dúvida e muito receio de fazer essa comparação, porque eu estava dando na época um curso sobre Fritz Lang, né? O uhum, cinema do Fritz Lang, e eu falei, pô, eu posso estar vendo coisas a mais. Mas eu não uhum, fui o único, né? Muita uhum, gente fez essa comparação e muita gente usa o Suplício de uma Alma, que é uhum, o filme de tribunal, mais de tribunal. O Fúria uhum, também tem tribunal, mas o Suplício de uma Alma é mais. Eu tenho outros filmes de tribunal, claro, mas o Suplício de uma Alma é mais marcadamente parecido em uhum, alguns aspectos, mas eu acho que é a superfície, porque o uhum, final. Quem entendeu aquele final, ou quem entendeu não é bem a palavra, mas quem sacou uma possibilidade muito forte que aquele final nos diz, que é a ideia da culpa. Que ele vai ficar com, pô, eu não fiz nada e deixei um cara morrer, né? Um cara ir pro corredor da morte, né? Prisão perpétua, né? Deixei um prisão cara na perpétua. prisão perpétua, entendeu? Vou deixar um cara apodrecer na cadeia, o que é pior, né? Porque a culpa vai permanecendo, a culpa vai. E isso é totalmente o Uhum, Almas Perversas, né, do Lang. é, Que é a refilmagem que o Lang fez do Lachien, uhum, do Renoir. E só que o Lang acentua essa coisa da culpa, acentua a coisa do tribunal, Então ele não, o cara que foi considerado o culpado era o culpado ideal, igual o culpado ideal do Clint, um cara playboyzão, uhum, fortão, metido a violento. É um cara que, pô, esse cara é nojento, né? Ele só pode ser o uhum, assassino. Tem até o cara ali, que é obviamente um progressista, e o Clint usa isso como uma provocação, né? Porque todo mundo fala que o Clint. Ninguém viu a carreira do Clint, né? Não importa se ele vota no. Ele já votou no Trump, eu acho que agora ele não vota mais. Ele pelo menos não uhum, votou no Trump na eleição de 2020, né? Ele disse que não gostava do Trump e não votaria de novo no Trump. Ele votou na outra.
Porque ele sempre votou nos republicanos, e ele falou isso já em entrevista, porque os democratas sempre colocam o país em guerras, né? Uhum. Os democratas provocam guerras. E é verdade, se a gente for olhar o histórico do Partido Democrata, o Partido Democrata colocou muito mais os Estados Unidos em guerra com outros países, foi muito mais imperialista do que o Partido Uhum. Republicano. E lá é tudo direita, né? É briga entre direita. Achar que o Biden é de esquerda é, pelo amor de Não, não tem Deus, por né? onde. A nossa esquerda festiva aqui fica fica comemorando a vitória do Biden. A Kamala Harris Não, é. era a emissária do mal ali, das invasões. Ah, Ela era, a pelo Hillary amor de também. Deus. A Hillary Clinton na época também. Não, o É o Clinton famoso inventou escolher o guerra mal ali para menor, né? pagar. A gente vive, É, assim, torcendo a distância pelo menos pior, mas completamente, assim, não é sim. como É se, claro, não não é estou como se em algum defendendo o momento a Trump, pelo Hillary amor ou de a Deus. Kamala ou o Obama tivesse sido remotamente de esquerda, né? Não dá. Então não dá para falar o Clinton é republicano, é de direita. Nos Estados Unidos, quem é de Uhum. esquerda está marginalizado, quem não tem essa, Sim. né? É. Só que o cinema do Clint é um cinema, vai, digamos, de centro-esquerda. É um Uhum. cinema que tem uma série de, pô, você vai ver o Pontos de Madison, Uhum. o Cavaleiro Solitário, é tudo luta contra os proprietários de terra, contra os imperialistas ali, os imperialistas não, mas os grandes latifundiários, O ou mundo aqueles que querem, com a perfeito. força da grana, expulsar pessoas que estão ali trabalhando, Uhum. e vários outros filmes assim, né? Então não tem essa. Nesse filme ele dá uma provocada também nessas coisas. Ele gosta de provocar. Então ele coloca seria o jurado progressista que está junto com uma outra moça que também imagino que seja progressista, aquele progressismo até a segunda página, né? Uhum. Que vai, não, esse cara é do mal, ele é um violentador de mulheres, ele precisa ser preso, ele só pode ser culpado. Alguma fala assim, eu não lembro exatamente como é que é, Uhum. mas é uma fala que entende que aquilo que você falou justamente, ele é o culpado ideal, né? Uhum. E no Lang, não, claro, a gente não tem isso no Lang, embora tenha o falso culpado que depois se revela verdadeiro culpado, que é o Dana Uhum. Andrews, o personagem do Dana Andrews do Suplício de uma Alma, e claro, nesse aspecto, o Suplício de uma Alma é muito uma chave para o jurado número 2. Mas tem a outra chave que é a do final com o Edward J. Robinson totalmente desesperado pela culpa. Uhum. Que é basicamente o que acontece com aquela encarada da Toni Collette no Nicholas Hoult no final. Uhum. Que é uma encarada para. E aí ele encerra com o Nicholas Hoult e o rosto, não sei se você lembra, o rosto do Nicholas Hoult parece que ele absorve toda a culpa. A partir dessa encarada da Toni Collette, pode parar Uhum. ali, ela meio que, não dá para dizer nada a partir daí, nesse sentido a gente só pode imaginar o que pode acontecer, que vai reabrir um caso e tal, mas a partir daí ela fala, eu jogo nas tuas mãos, você vai assumir, você vai querer aguentar, você vai aguentar essa culpa, você vai conviver com essa culpa, então ele fica perdido, né? Ele tá de um lado Uhum. a esposa e o filho, ou a filha, não lembro mais, o bebê ali que acabou de nascer, e do outro um cara que ele mandou para cadeia porque ele não assumiu a culpa. E Então, tem uma nesse ponto, é virada muito importante. almas perversas, né? O Scarlet Street. Eu concordo Desculpa. contigo, assim, dos três filmes do Lang, eu boto menos. É que, assim, como tu falou, fica perto do Suplício Mal por ser filme de tribunal, mas talvez seja o menos próximo desses três, porque realmente o É, Scarlet e, Street eu acho que a e maior pelo, e diferença pelo culpado, né? Pelo pelo culpado. culpado Mas até que a no gente filme do acha que não é, Lang, o mas é culpado é um plot diferente. twist, e nesse filme É, não é nem um pouco sobre isso, eu já tenho certeza da culpa dele desde o isso. início, assim. Mas no o Scarlet Street, eu acho, assim, pelo menos o que eu lembro do Scarlet Street e do filme do Renoir, eu acho que a maior diferença que eu veria é especialmente essa parte da culpa. Realmente o Lang foca muito no que acontece.
depois, no que seria até a reta final da trama, pelo menos o que eu lembro do filme do Renoir, a reta final da trama, acho que o Renoir é até um pouco mais curto, ah, É, que é a parte pós ali a morte da amante do John personagem Bennett, do né? G. Robinson, né? E realmente tem um pedaço longo de filme e dá até pra dizer que aquilo é o coração do filme e talvez o ponto, se não principal, próximo disso que o Plug quer chegar ali. É realmente um filme muito sobre culpa, tem aquela dinâmica super dostoiévskiana do crime e castigo ali. É, E nisso já é muito parecido com a dinâmica do filme do Clint, com esse dilema dostoiévskiano. E, e talvez, para mim, é tanto quanto com o Fúria também. Porque o Fúria, aí já é todo sobre aquela parte que a gente falou no início aqui do episódio, sobre a opinião popular super rápida em condenar, já descida é. a aquele telefone sem fio ali das informações que viram um efeito bola de neve incrível e do nada se produz um culpado através disso. A rapidez em julgar no tribunal, no tribunal do povo, julgar esse culpado. Então, acho que tem muitas conexões realmente com o Fúria, muitas com o Almas Perversas Eu acho também, e não, também. não que não tenha É, com Suplício de uma alma. isso, com o Mas Suplício elas de são uma mais Alma, mas superficiais, né, de então, eu fato. concordo contigo. Eu acho ainda mais São até próximo as dos outros. primeiras, as que primeiro se nota, né? Uhum, Mas depois a gente vai ver que é mais a coisa a comparação é outra, na verdade. Eu gosto muito de uma cena que o personagem do Jake Simmons, eu adoro esse ator, né? Esse ator é ele tá eu naquele também. filme que nem é tão bom, o Whiplash. O filme é mais ou menos, mas ele é Mas excelente. ele é ótimo, ele Ele é sustenta. ótimo e Uhum, ele no filme faz aquele detetive aposentado que ele vai falar do que a polícia se foca numa pista e meio que perde o foco de todas as outras possibilidades, né? Aí uhum, aquela jurada que está mais perto da oradora, né? Ela fala uhum, confirmation bias. Aí uhum, ele confirma, eu adoro esse plano, porque é um plano único, não tem corte. Aí ele confirmation bias, ele confirma, aí ela olha para a oradora assim e fala baixinho, confirmation bias. Mas é muito, isso aham, é um detalhe assim que muito é muito de atenção e de. uhum, Claro, pode ter sido alguma coisa. O Clint é muito agradável filmar com ele. Ele filma tudo de primeira, geralmente. Ele não uhum. faz muitos takes. Mas assim, eu acho que o tipo de filmagem dele permite esse tipo de coisa, né? Mas embora Permite ele tenha esse uma tipo filmagem de. leve, a gente não iria longe o suficiente dizer que ele não é um cineasta assim de improviso. Ele não é um Cassavetes, ele não tem uma escola de Não, cinema estilo Cassavetes, assim. Então, eu concordo contigo, mesmo por mais que se possa, a gente não sabe quantos takes foram nessa cena em específico, mas pode ter sido poucos takes, mas pode ser um não só. mas não é só porque aconteceu, não é só pelo, assim, não tem essa prima pelo improviso. Existe um nível de cálculo considerável por trás do filme do Clint também. Tem, claro. Eu lembro sempre de uma cena do Menina de Ouro também, que ele, depois que ele faz ali a eutanásia, né? Uhum, Com a Hilary Swank, ele sai do hospital e dá para perceber que quando ele vira, ele para. Você percebe pelo movimento do corpo dele que ele não vai continuar andando, que ele para assim que ele sai de cena, que ele fica atrás da parede. Quer dizer, é óbvio, uma marcação que a gente percebe que aquele andar tá esquisito. Mas uhum, ele deixa aquilo porque ele prefere a maneira como saiu geralmente da primeira vez. Ele não gosta de muitos uhum, takes, né? Ele faz uhum. menos takes. No caso do bebê no No Sniper Sniper americano. americano, Aham, né? O bebê ele filma um take, o bebê uhum. não faz o que ele queria, ele filma outro take, o Troca bebê pelo não boneco. faz o que ele queria, ele Aham, dá atrás do boneco. Porque ele não queria ficar filmando até o bebê fazer. Nesse ponto ele é muito diferente do Ford, né? Tem até uhum, eu coloquei num texto agora que eu fiz para Versátil sobre o Ford.
Eu coloquei uma coisa que a Maureen O'Hara fala num documentário, lá no documentário do Bogdanovich. Ele fala, Uhum, o Ford falava tudo que era sorte, era sorte. Sorte o escambau. Ele fez eu descer aquelas escadas várias vezes, instalou uns ventiladores enormes para que o véu ficasse do jeito que ele queria. Então eu tive que ficar descendo ali uhum, até o véu ficar do jeito que ele queria que ficasse. Então depois ele vai falar que é sorte. Não é sorte, é insistência, né? uhum, E com o Clint tem um pouco mais de sorte, tem um pouco menos de uhum, insistência. Ele não insiste tanto, ele não mata a espontaneidade da atuação, né, dos atores e atrizes. uhum. Ele prefere contar com essa espontaneidade e deixar um erro ou outro qualquer, deixar coisas que. Aí a pessoa se apega ao bebê de boneco. Ah, não Ah, pode, um uma bebê de tempestade no boneco. copo d'água, né? Uma tempestade no copo d'água É, completamente. Assim, até hoje, esse surto com o bebê boneco ali, mas não faz ah, sentido, né? Também tá, acho. quem sou eu para dizer que não prejudicou terrivelmente a experiência de tal pessoa, mas eu não acho que é para nem perto de para isso tudo, assim. E realmente, às vezes, o mesmo tipo de comentário com esse filme de mas quais são as chances dele cair no júri da pessoa que ele. Um que eu acho que não importa muito, porque Não importa. a A gente gente não tá faz esse alheio, mesmo a tipo de gente. questionamento em grandes obras literárias. A literatura É, foi assim, montada em incríveis coincidências. A maior parte das grandes histórias foram nossa montadas em coincidências vida, inacreditáveis. E a gente nossas vidas têm um não monte passa de pelo mesmo coincidências. escrutínio nisso. E realmente, e na vida real, coisas mais estranhas que isso Sim, acontecem com muita frequência. Então, isso que eu falei no texto. é um apego muito grande se prejudicar a experiência, ficar, não aceito que pode ter caído, pode não ter caído, mas mesmo que seja arbitrário, não muda o fato de que a história foi pensada para tensionar certos temas. Poderia ter Exatamente. acontecido na vida real, não poderia. Para mim, sinceramente, não importa nada se poderia ou não, mas mesmo que Mas o importasse, eu que acho que ali não completamente poderia? poderia acontecer. Completamente O que que poderia não acontecer. poderia? Poderia Qual é o, completamente, né? o que que pode ser inverossímil? O que que Não as é? pessoas que falam que é inverossímil apontam de verossimilhança? Isso que eu queria saber, Não. porque eu não consigo pensar em nada Claramente inverossímil de poderia fato. acontecer. Então, É, e mesmo que não pudesse, para mim realmente importa muito pouco, assim. justamente, Então, o Hitchcock a, já toda denunciava a os obra é senhores arbitrária. A obra foi, inverossímeis. exatamente, a obra foi pensada para, tá. E se essa situação aqui acontecesse, o que importa é o que acontece a partir disso, e não, enfim. Claro, existem limites, mas eu acho que esse caso não está nem perto de chegar num limite desses. Guilherme, eu queria saber de você, porque outro dia me fizeram essa pergunta e eu acabei colocando. Uhum. Jurado número 2 é um dos 10 melhores filmes do Clint? Cara, sabe que eu Você ia falou fazer. ali em off que gostava de listas, então, como eu também Eu adoro gosto, estou te listas. Eu provocando adoro aqui. listas. E eu tava para fazer uma retrospectiva de Lynch para tirar essa dúvida. Então, o certo seria eu dar uma resposta melhor depois da retrospectiva, mas eu não sei, sinceramente. Eu rabisquei uma lista pouco depois que eu vi o filme, eu rabisquei o que seria o meu top 10 dele e não entrou assim marginalmente. Tava É ali isso. muito perto da disputa ali dos filmes que entraram nono, décimo, tinha. É claro, se estender ali até o que seria o 15, por exemplo, do nono até o 15 tem muita diferença, não tem. Claro, numa filmografia como a do Clint, é muito sutil o que separaria os filmes a partir daquele ponto, e eu acabei não botando por um risco, assim. E aí, claro, entraria ali pra mim, né? Filmes como o True Crime, que até é um filme que eu acho que tem muitos ecos, Eu esse filme. adoro, Até dos filmes do Clint, eu acho que um dos que mais tem ecos, que esse filme tem ecos dele, né? também acho. É o True Crime. E o que é Mas, rodado lá em Savaná, né? Que é o Meia-Noite no Jardim do Bem e do Mal. sim. Também tem bastante Ah, ecos. E também tem Tribunal, aliás. Acho que é muito mais é, satírico, né? sim, Satírico não, mais mas o fantástico. Tribunal é muito Realismo mais. fantástico, uma coisa meio. É, Mas não botei nesse rabisco que eu fiz do top 10 eu não botei, mas não.
pelo filme. Eu acho que na sensação que eu tive quando eu acabei de ver o filme é que seria um dos 10 melhores filmes do Clint, mas aí quando eu fui realmente botar no papel a filmografia dele, eu sou muito fã, eu acho tem muitos trabalhos que eu gosto demais e ficou marginalmente fora do top 10, mas quem sabe, uma revisão, Mas é isso, a uma, gente uma repassagem geral. Entrou no teu? acabou entrando na segunda vez que eu vi. Aham. Acabou entrando, porque eu gostei um pouco mais. Eu já tinha adorado o filme, aí eu revi para escrever, e na revisão eu falei: caramba, ele saiu do terceiro lugar na minha lista dos melhores de 24, foi pro segundo, né? Ele passou ao Uhum. Almodóvar, que eu já tinha revisto. Tava no meu, acho que tá no meu segundo também, se eu não me engano. Não, não querendo adiantar o episódio que a gente ainda vai fazer, né? Mas. É, mas o episódio vai ser muito mais rico, né? A Aham, gente vai claro. passar por várias coisas do cinema, pensar no Uhum. cinema, como é que foi o cinema de 2024. Uhum. Mas o só da gente cogitar colocar entre os Uhum. 10 um Total. diretor que tem quantos anos? 94 anos, né? É, É, 94, esse 95. já fez Aham. 95, acho que vai fazer Uhum. ainda. É impressionante, um É diretor com essa impressionante. É impressionante. vitalidade, com essa, né? Fazer um filme tão super bem dirigido, super bem. É. É impressionante a Agora, eu vou dizer uma profundidade de coisa. campo do jeito que ele usa. Diga. O Cry Macho entrou no meu top 10 quando eu rabisquei. Mas, assim, eu gostei muito de Cry Macho. Não é o ponto do Eu acho episódio, que eu mas prefiro o Jurado. eu amei os dois filmes, na verdade. Eu gostei mais desses dois ainda do que do Richard Jewell, que eu também adorei. Eu Mas, adoro o Richard Jewell. mas o Cry Macho, eu não revi Cry Macho ainda, infelizmente. Aliás, estou louco para rever também. Mas o Cry Macho entrou ali no finalzinho do meu top 10. O Cry Macho entrou nessa lista nada oficial. Eu nem postei a lista, totalmente rabiscada, assim. O Cry Macho estava lá. O ideal agora seria eu rever ambos e até alguns filmes mais para trás, que eu via muito tempo atrás. Tu falou do É, Meia Noite, do Bem e do Mal. É um filme que eu precisaria muito rever, por exemplo. Mas, também, mas eu revi recentemente que eu dei um curso, né, na pandemia já. uhum, Eu revi toda a obra dele. E aí eu posso dizer aqui rapidamente: Josie Wales, Honky Tonk Man, Bird. uhum. Pulei o Cavaleiro Solitário, talvez o Cavaleiro Solitário entre O aí. Cavaleiro Mas Solitário aí, tava Os para mim nos 10. Imperdoáveis, Um Mundo Perfeito, 5 já. Pontes de Pontos de Madison, True Madison, né? Crime, 7. Menina de Ouro. Esqueci do Menina de Ouro, né? Não, ainda vem Menina de Ouro. Menina de Ouro, 8. Gran Torino, 9. E aí Uhum, pro décimo, pode ser o Richard Jewell, uhum. pode ser o Jurado número 2, pode ser o Sobre Meninos e Lobos, mas estão todos aí no páreo. Eles É, eu tô, estão no eu tô, páreo. eu tô, assim, muito parecido o conjunto de filmes, para mim, assim, que estão entre os maiores dele. Eu boto um filme que eu acho que pouca gente bota no top 10 dele. Eu gosto muito de Impacto Fulminante, o único Dirty Harry que ele Ah, não, dirigiu. esse eu não Eu gosto, colocaria, eu mas eu realmente gosto. gosto bastante do filme. Eu tenho um apego de entretenimento com o filme também, mas claro que, ainda mais um diretor que eu gosto tanto, não é só entretenimento que faria eu considerar o filme como um dos 10 melhores filmes do Clint. Eu acho um filme que tu vê e parece que ele mira abaixo em termos de ambição comparado ainda mais essas obras-primas principais dele. Mas eu acho que ele tem ótimas sacadas. Enfim, não é o episódio aqui pra gente falar de Impacto Fulminante, mas Mas tem alguns muita gente detalhes que de adora esse Impacto Fulminante. filme. Esse filme é muito adorado. Eu adoro o Bronco também, talvez entre o Bronco Uhum. Fizeram uma lista É, de rever de novo todos os filmes do Clint. uhum. Talvez É um possa entrar desses o Bronco cineastas muito difíceis, né? E muito difíceis também por ter uma uniformidade de qualidade muito grande em boa parte da carreira dele. Mas eu tô muito de acordo ali com os primeiros que tu listou, especialmente realmente pra mim, Imperdoáveis, Pontos de Madison, não necessariamente nessa ordem, as Pontos de Madison, Menina de Ouro, são os meus três preferidos, eu acho, três filmes assim, imenso. Olha, acho que os meus. É que eu adoro o Honky Tonk Man, mas o. Honk Tonk Man é maravilhoso, nossa. Mas os O Mundo Perfeito é Imperdoáveis. maravilhoso, que é o preferido, acho, hoje, pelo menos da cinefilia atual, acho que é um filme que ascendeu a meio que ao primeiro lugar, Eu ou acho que é o mais preferido da perto de um cinefilia dos consenso. anos 2000. É o É, preferido da geração ali da Contracampo, do.
quase todos os meus amigos gostavam mais desse do que de qualquer outro. Eu Eu fico concordo, é um como filme, ponto de eu acho que Madison ascendeu ainda. muito, assim, e segue muito em alto, sempre, e é um filme espetacular, mas para mim, esses outros três ainda ocupariam, assim, a convicção que eu tenho é desses três, não necessariamente nessa ordem, e depois tem muitas coisas muito próximas de filmes que eu gosto demais, assim. O Menino de Ouro é um filme que subiu demais para mim, Nossa, eu com adoro. revisões. Sempre foi Os ótimo e filmes. ficando cada vez melhor, assim. É, E é um desses filmes que eu acho que sofrem de terem dado certo. Isso não é nem um pouco incomum, a gente fala sobre isso volta e meia, mas sofre de ter ganhado o Oscar, sofre de ter emplacado. Ah, é um filme pessoas que a gente vai. reclamavam da família dela, né? É, exato, que é um pouco algum nível de caricatura ali na família, mas nem perto de prejudicar o filme para mim, que Nada a por ver. inúmeras outras coisas, assim. É. Eu acho que essa coisa do chiaro-escuro, que o Michael Henry Uhum, Wilson, né, chamou o Clint de uhum, príncipe do chiaro-escuro, que nem tem tanto mais nos recentes, ele não tá uhum. tão no chiaro-escuro, mas a Menina de Ouro é Menina muito de Ouro, isso, aquelas né? cenas ali na reta final do vestiário do Morgan Morgan Freeman e do Freeman. Clint são um Eu acho absurdo. curioso também como ele constrói o Morgan Freeman como uma espécie de fantasma, né, que mora ali no ginásio. Ele parece que Uhum, nunca está presente, mas está presente ao mesmo tempo. Acho que a única cena em que ele está presente é aquela cena do bar, em que ele uhum, apresenta a lutadora para aquele empresário ali. Mas de resto, ele meio que aparece ali das sombras, né? Ele tem uhum, uma meio que uma categorização como fantasma, assim, que eu acho muito interessante. Por uhum. tudo, a amizade dele com o Clint, a maneira como eles se tratam e tal, eu acho um filme extremamente rico, extremamente Eu acho uma bonito, obra-prima, assim. um filme É, ah, ele com o destruidor, demais, padre, né? avassalador de assistir, assim, muito É, melancólico. Aquele final, eu acho interessante, mais melancólicas, talvez, da história do cinema. Ele ali na lanchonete que ele comprou, que eles estiveram juntos na estrada, eu acho super poderoso, assim. Mas, mas resgatando um pouco pro Jurado número 2 e mantendo esse assunto, o Clint, o Perto estava falando no início de como o quão absurdo é tratar esse filme como um telefilme, inclusive pela técnica do filme. O Clint opera muito nisso, né? Há muito tempo o Clint tem, assim, pelo menos a visão média dele, a visão simplista que se tem, assim, social do Clint é que ele não é um diretor tão imagético quanto, sei lá, quanto Scorsese, quanto nomes assim. O Clint opera nessa malandragem de ser subestimado muito e realmente de não ser um diretor que nunca foi adepto a maneirismos e ah, visuais, mas eu acho longe de proceder assim. mas você vai pegar, não, você pega os Imperdoáveis, tem cada composição. Nossa, O Clint, demais. assim, Entre os e, primeiros filmes dele, lá, o High Plains Drifter, também, que eu esqueci o nome em português, mas é um filme Estranho super Sem Nome. visual, assim. Não, ele é muito forte nisso, ele é Uhum, muito. E mesmo agora, você pega as cenas ali das reuniões do júri, mesmo as cenas do uhum, tribunal, você vê trabalho de composição muito bem feito uhum. ali, O trabalho de muito. iluminação sempre foi muito bom. É, também, eu acho que ele tem ele é muito subestimado por algo que. O Muito Ford subestimado. também era assim, né? É O verdade. Ford E é também é um parecido os dois nos. pintor, né? Ah, Ford é um pintor de cinema e as pessoas tendem a diminuir isso, tendem a menosprezar um pouco esse lado. Então, claro, tem inúmeras diferenças entre o Clint Eastwood e o John Ford, mas mas tem tem aquela muitas semelhança, semelhanças, né, inclusive de injustiças. deles operarem assim também em algo mais próximo de uma estética realista. E isso acho que contribui muito para essa fama superficial, de não ser uma estética tão elaborada, de não ser uma É, coisa. Talvez por ter um aspecto mais realista e não um aspecto tão afetado. Então, eu acho que por aí é completamente semelhante ao eu caso acho do ele Ford. mais, eu acho as composições de quadro do Clint mais rigorosas, mais assim elaboradas do que as do Scorsese. Eu acho. E Nossa, eu acho o talvez. Clint melhor que o Scorsese.
como diretor, adoro Scorsese, Aham, mas eu acho Clint melhor. Eu acho que aham. dá para comparar. Eu acho que o Coppola tem um trabalho de composições mais elaborados, né? Mesmo O nos De filmes Palma, mas menos aí mas é bons. covardia também. O De Palma tem também, mas eu não digo que sejam mais elaborados que os do Clint. Aham. Eu não vou Os do tomar Clint, voto na polêmica que tu levantou, Scorsese e Clint. Poderia tranquilamente render um episódio inteiro, se fosse o caso. E eu sei que tu gosta muito de Scorsese, então nem tô tensionando por esse gosto, lado. gosto. Não. Coisa que eu nunca parei pra pensar, assim, entre se eu tivesse que comparar os dois, quem eu acho mais diretor, por assim dizer, ou mesmo quem eu gosto mais. Eu sou Ou seja, bastante fã dos dois. Né? estou pensando no lado composição de quadro, né? Aham, sim, eu No entendo. lado Realmente, pictórico o dos quadros, Scorsese é um diretor muito mais cinético, ele mexe bem de mais a câmera. movimento, isso. Realmente, a mise-en-scène dele é muito fortemente ancorada nessa poucos Isso, planos é, estáticos, e que ele sabe usar, mas que não é. Realmente, aí o Clint é um diretor muito mais sóbrio nesse sentido, muito mais estável no ponto de vista realmente de estabilidade da câmera. ah, Acaba aparecendo mais nesse sentido. Eu vou concordar contigo nessa parte, assim. eu acho um absurdo. A maneira como ele usa a luz, né? É uma Uhum, coisa assim absurda que eu não vejo quase nem poucos filmes do Scorsese tem esse uhum, uso expressivo da luz do jeito que o Clint usava mais, volto a dizer, uhum, mas eu acho que depois do Menina de Ouro ele tende a, né, a tirar um uhum. pouco disso do que era o escuro, e Talvez tal, mas depois o até Gran o Menina Torino. de Ouro, Gran oi? Torino ainda, eu acho que Gran Torino ainda tem bastante. Talvez depois Gran a partir do Torino Gran tem, é. Torino. Gran Torino tem muitas cenas realmente de cara escuro, aquela cena da lâmpada mexendo na garagem, várias É, cenas noturnas com uma luz mais forte, uma luz mais dura, assim. Voltando para um outro ponto do jurado número 2 que eu acho interessante, para mim o filme ele dá uma guinada em termos de até quando o protagonista era espectador passivo é uma palavra muito forte. Ele nunca chegou a ser um espectador passivo porque ele era um membro do júri e desde o início ele é um personagem que está ativamente manipulando, por assim dizer, não no sentido maquiavélico da palavra, mas manipulando o discurso do que está acontecendo. Mas ele tem uma virada que eu acho crucial no tom do filme e no tom dos dilemas morais que o filme trabalha na reta final, quando ele decide que ele vai virar o júri para culpado. E de fato, assim, a dinâmica que a gente acompanha no filme é que isso estava na mão dele. Ele puxou aquela dúvida é. pro Not Guilty, ele chegava a estar quase vencendo nessa no Not Ficou seis Guilty. a seis, né? Um negócio assim. Tava 6-6, se é que Ou não tinha passado na mais. frente. E tinha Acho que aquele mais, personagem. faltavam três, né? Eu acho que faltavam pouquíssimos, assim. É, E, claro, aí o filme constrói todo aquele medo dele do julgamento ser anulado e aí reabrirem. E aí ele sabia que o personagem do J.K. Simmons já estava indo atrás da investigação, que as coisas estavam para ele fugindo de controle. E ele toma uma decisão ativa muito forte no filme de eu vou me salvar, paciência. Eu sei que o cara é inocente. Ele também tem ali uma cena bem clara que a mulher dele apoia. A mulher dele entende o que aconteceu no caso. Ela descobre a verdade sem ele é, dizer propriamente o que é. aconteceu. E ela deixa mais do que implícito para ele, bah, não me importa se tu é culpado, eu quero que tu esteja aqui e quero que tu te salve disso. E E a ali eu acho que o conversa filme dele toma com um a tom muito Toni Collette, sombrio. Aham. conversa dele com a Toni Collette no banco ali, É, na porta do tribunal. Aquilo é fundamental, porque é ali aquilo é que ele ele assumindo a fala, situação. ali ele assume um pouco, ele fala, foi um acidente, Uhum, e você vai corrigir uma injustiça e fazer uma outra uhum, injustiça, né? Porque uhum, e vai destruir uma outra família. E ele uhum, não deixa de ter a sua razão, né? Só que uhum, a questão passa a ser ele de num esquema geral das coisas, ele não deixa uhum, de ter a sua razão. Mas é claro,
ele, ele vai deixar Mas é uma a razão culpa ser de egoísta. alguém Ele que não. tem. A gente entende porque que ele age daquela A maneira. gente E, entende e tem isso, muita gente que, e assim, quem não estaria tentado no lugar dele agir da maneira como ele agiu? Isso é uma provocação muito válida do filme, muito forte também. mas E a não é uma culpa que resposta fica fácil. depois, Exato. Não é uma não. resposta fácil. O que que tu faria naquela situação? Quando o advogado ali do Kiefer Sutherland explica pra ele, tá, tu não vai escapar disso. Se tu assumir agora, por mais que a tua intenção seja boa, por mais que tu não bebeu, tu não vai escapar, tu vai pegar 30 anos de cadeia. É que a gente não tem esse Uhum. histórico que ele tem, tá? Exato. Então, nem todo mundo tem esse histórico Claro, que ele tem, mas que esse pode exercício de prejudicá-lo empatia que o filme demais. esse exercício de empatia que o filme te bota pra tu pensar, tá, mas se tu estivesse na situação dele, e é muito difícil de imaginar por N agravantes, mas não é uma resposta fácil. Mas o que a gente quer dizer que, eu faria a coisa certa, eu faria isso, aquilo. A provocação do filme está justamente no fato de, é uma decisão muito Eu não, difícil, é uma só para situação deixar muito claro, difícil. Guilherme, Né? só para Aham. deixar claro, eu acho que você vai concordar. Eu não Uhum. tenho a menor dúvida que eu me entregaria para Uhum. salvar Não, uma eu pessoa também. que. Mas eu não tenho o Aham. histórico que ele tem. Sim. Eu não tenho um histórico de justiça, eu poderia não me ferrar Uhum. tanto. Ele vai Aham. se ferrar Claro. demais, Não, e por né? mais assim, eu também penso, eu me entregaria, eu fiquei angustiado com o filme, eu me virei muito contra o personagem, especialmente quanto mais foi se aproximando da reta final ali da segunda metade do É, filme. ele Até vai então, ficando cada vez mais exatamente, antipático. até então eu tava com ele no sentido, que situação difícil, tem como tentar resolver isso de alguma maneira, e quanto mais vai chegando perto do fim, a gente vai ficando mais do personagem que é um protagonista com algum nível de simpatia para virando cada vez mais próximo de um vilão ao longo do filme, É, pelo menos a como minha Dana sensação. Andrews, né, no Como Dana Andrews, Suplício de exatamente uma nesse Alma. sentido Que muito. essa é a. Mas por mais que eu pense isso de mim mesmo, e eu espero que seja verdade, eu não tive nem perto da situação dele, em termos de quanto tá em jogo para mim e quão graves são as consequências daquilo. Pois é, E eu acho essa provocação muito poderosa do filme de, tá, eu penso totalmente que eu faria a coisa certa, mas não deve ser tão fácil estar exatamente na sinuca de bico que ele estava e é, abdicar voluntariamente, porque ele tinha uma saída fácil ali, que era entregar o cara, que foi o que ele fez. Eu acho uma. Por mais que a gente queira ser super moral sobre isso, ah, pega o é, dilema desse filme e não é difícil assimilar ali o quanto ele tá um beco sem saída, basicamente. Não, uma exatamente. maneira como o filme nos apresenta as coisas é que ele não tem nenhuma solução que não tenha uma grande perda. Seja o sacrifício do inocente ou o Ou sacrifício conviver dele com a e, culpa. e na cabeça dele o sacrifício de um outro inocente que é o filho ou filha dele que vai nascer. Então, muito, muito complicado e isso faz um grande filme, né? Não é só a vida dele, né? Ele vai Exatamente. ferrar a vida do filho, vai ferrar a Uhum. vida da esposa. Mas eu tô Mas a contigo, esposa deixando até bem tem claro, eu acho condições. que não é justificativo o suficiente, não tem justificativo o suficiente para a decisão que ele tomou, não é para ser. É, Mas exato. o que é interessante, eu queria ressaltar que Dá para entender o o filme faz dilema. um ótimo trabalho em tornar difícil o suficiente essa conclusão, em É, tornar angustiante o suficiente essa tomada de decisão do personagem e não do personagem. É a nossa decisão. E eu acho isso uma coisa muito Hitchcockiana, ou pelo menos a maneira como eu vejo o cinema do Hitchcock, que não que parece até muito estranho falar em relação ao Clint, porque são cineastas muito diferentes. Tu vai falar ali do Ford, bom, com o Ford tem vários ecos, mas com o Hitchcock são coisas, propostas super diferentes, mas nesse sentido de como eu sinto do cinema de Hitchcock sempre te põe nessa tentação moral de ter pontos de simpatia com os vilões e de ter essa provocação de, tá, mas tu se sentiu de certa forma seduzido por esse personagem que tu sabe que tá fazendo uma coisa completamente errada. Ah, isso eu acho uma coisa muito constante, muito forte do cinema do Hitchcock. E de trabalhar intencionalmente esse espelhamento público com situações difíceis e como tu agiria nelas. E cumplicidade, para mim, eu acho o exemplo maior disso o Festim Diabólico, que é um filme que eu amo, mas
basicamente a gente vê dois personagens que a gente sabe que são completamente vis, por assim dizer, completamente vis, e a gente acompanha um filme todo com eles. A gente tem, de certa forma, uma angústia por eles vão ser pegos, eles não vão ser pegos, tem uma provocação forte nisso. E é esse ponto que eu ponho com esse filme, assim. Eu não acho que. Eu acho que o Clint torna claro o quanto. Ele torna claro que esse dilema tem uma resposta certa, por assim dizer, uma maneira certa de se agir nessa situação, mas ele dificulta o suficiente essa resposta e enfim, cria essa situação complicada Assim, para a gente, acima, mais para nós do que para o personagem, eu acho, a intenção, né? sim, não é um final que apazigua, né? O final Exatamente. não apazigua o espectador. Uhum. É muito diferente de uma narrativa clássica, que tem Uhum. lá na narrativa clássica seria um conto moral em que ele se assumiria a culpa, mas algum advogado argumentaria para reduzir a pena, que ele não tinha bebido e encontrar alguma testemunha de última hora, e aí Uhum. ia acontecer alguma Aham, coisa assim, exatamente, que o exatamente. Ia ter mocinho ia uma fazer a solução coisa ex-machina, certa, assim, no final isso, para salvar. Aham. exato, mas não ia, tipo o Three Godfathers ali do Ford, né? É um Uhum. culpado, mas tem um monte de atenuantes, então ele vai cumprir a pena dele, mas ele fica amigo do xerife, fica amigo da família do xerife, vai poder ver Uhum. a criança de vez em quando, ele, né? Ou aparece o segundo julgamento e o júri facilita muito a vida do protagonista, né, do Nicholas Hoult, ele não pega uma pena tão pesada, enfim, É, esse exatamente. seria o final de um filme clássico. Aí todo mundo fala, "Ah, Uhum. o Eastwood é clássico, ele é muito mais complexo do que isso, né? Uhum. Ele sempre foi muito mais complexo. Tem uma ambiguidade muito forte nos filmes do Eastwood. Então, Uhum. assim, não dá pra. Eu lembro da época do sniper americano. Acho que a gente já até falou se bobear. Do dia das pessoas não perceberem que existe uma outra família ali do Claro. iraquiano também. Ele tá mostrando o outro lado, só que ele tá do ponto de vista dos americanos. Não é, ele Uhum. não é patriota, necessariamente patriota por causa disso. Aí as pessoas Uhum. confundem, vem aquelas bandeiras. Para mim, tudo aquilo é irônico, né? Tudo aquilo é Muito. muito O irônico no final de final. Sniper Americano é terrivelmente irônico, toda É, total. aquela A passeata bandeira, fúnebre dele como um é. herói e tal. E Eu as acho pessoas viram extremamente como um irônico. Né? filme. As pessoas viam como um filme patriota, um filme Aham. belicista. Para mim é tudo o contrário, um filme que Mas é sobre enquadrar as coisas sobre a lente que tu quer enxergar. E é o que a gente estava falando, que é um dos temas centrais desse filme. É, aquele júri ali que quer enxergar as coisas de uma certa maneira, e isso se aplica muito à carreira do Clint em geral. E essa parte recente da carreira do Clint, então, em excesso. De Sniper americano pra cá, ficou muito forte essa polarização sobre, sobre como as pessoas vão ver a carreira do Clint dependendo da lente política que a pessoa quer aplicar. E aí eu acho, tu até estava falando no início do episódio sobre política no cinema do Clint, eu acho que ele anda uma corda bamba intencionalmente de propósito. Eu acho que, claro, ele tem convicções fortes, ele mas quer tensionar mesmo a exatamente, discussão. ele quer É, tensionar, ele traz provocações e ele cuida para não cair demais para um lado e, claro, não ceder a coisas que ele claramente discorda muito do outro, mas andar perto o suficiente ali dessa corda bamba, e eu acho que isso incomoda muita gente no é. cinema dele desde sempre, Não e tem uma, de não tem uma 2014 pra defesa cá clara demais. do que é certo, não é uma, Uhum. é tudo Não tem mais aquele posicionamento ambíguo, é tudo. clássico, como tu falou, posicionamento clássico de bom e mal, certo e errado, embora tenham sim apontamentos fortes nos filmes, não tem essa resposta guiada. E aí a gente tá falando de confiar no público para ter bom julgamento sobre as coisas, assim. É. É isso, né, Guilherme? Já passamos de uma hora de programa, eu acho que tá bom, né? Para um filme só, até que rendeu, né? A gente nem tinha preparado nada, então rendeu. Gente, o É negócio de a fácil gente falar não de ter filme bom, né? preparado nada, a gente trabalha com cinema, o Guilherme é cineasta, eu sou crítico de cinema, a gente sempre vai ter algo a falar.
Mas quando a gente não prepara nada, eu preparei, eu fiz um texto para a Folha, então eu revi Uhum, o filme e tal. É, a gente meio que vai reproduzir aqui um papo de bar também, que é legal, né? Eu acho que é uhum, para isso que serve o vídeo, para a gente se uhum, colocar perguntas, para a gente discutir um pouco livremente, não é aquela coisa das falas, das arguições, né? É uma coisa mais livre mesmo. Então, às vezes, é melhor não preparar uhum, nada. E às vezes a gente sente necessidade de preparar. É natural isso. Então, vai ter programa mais preparado, programa não tão uhum. preparado, né? Então, é um pouco isso. A gente meio no do it yourself, né, Guilherme? Não. A gente vai jogando nossos joguetes aí para ver se provoca alguma discussão, algum pensamento que é o que nos interessa, É, sempre foi certo? parte da nossa intenção, mesmo nos episódios, como a gente falou, mais preparados, a gente nunca chegou, até então, a gente nunca chegou com o episódio roteirizado. Escrevemos o episódio e É, vamos gravar com o episódio. E não é nossa intenção fazer. é, não, coisa Quem mais nos livre. ouve, ou quem nos assiste, vê que a gente para, a gente se perde no meio de frases, a gente trava um tempo, porque a gente está fazendo aqui Sim, na hora mesmo, a gente está tentando trazer coisas que, claro, em muitos dos casos a gente já discutiu antes, ou já conversou, mesmo que informalmente, sobre esses assuntos. Mas a ideia é ter, sim, uma espontaneidade. É provavelmente. Eu, provavelmente, se eu realmente parar para ver os episódios, eu vou pensar, pô, não sei, posso ter falado uma besteira aqui ou ali, e é altamente provável que eu tenha faz falado, parte. mas é realmente A parte gente da nossa fala intenção besteira, faz fazendo isso, parte. É, é falar ao vivo, assim, se perder, se for necessário se perder, chegar em outros lugares que a gente não tinha conversado antes. isso, Essa é a proposta exatamente. mesmo. Ainda bem que a gente se entende. Então é isso, Guilherme. Não é só no progressivo que a gente se entende, também no cinema e no Gets. Para quem não sabe, o Guilherme também é outro fã de progressivo, embora ele tenha mais preferência pelo Rush, né? E eu já sou mais da escola Genesis, Gentle Giant, Van Graaf, Generator, que ele gosta também. Exatamente. E eu também gosto de Rush, mas a gente tem essas preferências e tal. Então vamos lá, até o próximo Getsu. A gente desejamos a todos, né? Desejamos a todos os nossos ouvintes ou espectadores, dependendo de onde se vê ou ouvir, um ótimo 2025 com muito cinema, muita paz, muita alegria, muita saúde e tudo mais. Certo? Certo. Boa noite. Então vamos lá. Boa noite, até mais.